tem algo errado que o companheiro deixou. Mas não é ético a gente falar mal do nosso irmão. E Deus não se agrada disso. Tá certo? 7 coisas aborrece ao Senhor, não é? 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª ele abomina o irmão que fala mal do outro irmão. Tá certo? Então a gente tem que estar de olho na palavra de Deus para conviver com o nosso irmão. É importante a gente ter esse cuidado. Se alguém vier falar mal do seu irmão, você e eu, por educação, a gente ouve. Qualquer pessoa chegou, fala mal do irmão, a gente está ouvindo ele falando mal, pam, 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 pam. Quando ele terminar, você diz a ele: você tem coragem de dizer tudo isso que você disse ao irmão fulano que você falou mal dele? Se ele disser tenho, aí você leva ele lá. A maioria tira o braço da seringa nessa hora, ele vai logo dizer tenho não. Pronto. Se ele não tem, então você ouve e faz o vídeo de mercador, não vai dar cabimento a ele, não é? Por quê? Porque ali é um indivíduo que está insuflando os outros. O nosso papel como pastor é apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, não é? Às vezes o rebanho está sofrido, passou pela mão do irmão que não tinha o devido preparo, certas condições, etc. Mas a gente não vai discutir isso. A gente vai cuidar daquilo que Deus nos deu. Eu entrei numa igreja que tinha 300 lugares, abrigar 300 crentes aproximadamente. E a igreja, no dia que eu recebi, tinha 27 crentes. De 300 lugares, 27 crentes só. E o inimigo falou no meu ouvido: mas rapaz, você vai pegar esse rebanho aí, 27 crentes. Eu digo, são almas preciosas, vou cuidar das 27 que Jesus me deu. E se ele quiser me dar mais, ele vai dar. Pronto. E não me importei quem deixou as 27, quem não deixou. Fui cuidar das 27. Passei um ano lá, para a glória de Deus. Quando eu saí tinha 60. Jesus nos deu 60, né? Deixei 60. Cabe ao outro cuidar das 60. Ser fiel naquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu 2 irmãos para cuidar, cuide bem dos 2 irmãos. Seja fiel a Deus com aqueles 2 irmãos. E Deus, você não sabe o que Deus vai fazer com aqueles 2 irmãos que você cuidou bem, não é verdade? Nós temos que ter esta consciência, né? Então não fala mal do nosso antecessor. Outra coisa, quando a gente mudar de igreja, não se muda nada. Eu aprendi assim com o pastor Martim, com o pastor Zé Carlos da Paraíba, que é conhecido do Brasil inteiro. Irmão, quando a gente chega numa igreja, você não muda nada, deixa tudo como está. Está desmantelado? Está, deixa lá. Vai orar para Deus dar a direção para você mudar. Mas não muda logo não. Tenha paciência com os irmãos. O irmão está dando trabalho, deixa ele lá. Depois você muda com o tempo. Porque tem gente que é zeloso por aquilo que faz dentro da igreja. Por exemplo, o irmão, ele doou para a igreja, por exemplo, um piano. Ele deu do bolso dele o piano. Está aí, o piano fui eu que eu dei. E o piano está aí. O piano faz 10 anos que está ali. Aí você chegou, não gostou daquele piano ali, quer botar ele para cá. Você não muda, deixa ele lá. Certo? E você vai afastando o piano 1 centímetro, todo mês, 1 centímetro. Afasta 1 centímetro, ninguém nota, a igreja nem nota. Ele vai andando, andando, andando. Depois de um ano ele está aqui. Ninguém notou. Mas se você tirar no primeiro dia, o irmão que doou o piano diz: nunca mais eu vou doar nada aqui. Pronto, ele fecha a mão. Não é assim? Então a gente vai pedindo direção a Deus. Não se muda a estrutura, tá certo? Nem se muda a gente. Não se muda a gente. Tem que ter paciência, tem que esperar. A obra de Deus não tem pressa, irmão. Você até vê, tem razão, você tem razão. Está errado, não está gostando. Mas não faz nada, segura a barra. Vai orar: Jesus, como é que eu faço aqui para não criar um tumulto na igreja? Dirigi uma igreja que o dirigente da mocidade, que eu coloquei lá como homem de confiança, né? Ele, todo culto que terminava, ele estava ganhando bem, a esposa bem, ele pegava toda a mocidade da igreja
ia comer pizza, pagava para eles tudinho, é só o que os meninos querem, tudo estudante, liso, pronto. Aí ele conquistou os meninos tudinho para ele, a mocidade toda da igreja, não é? E começou a dar trabalho, e eu pensei, eu digo, eu vou mudar esse indivíduo, vou tirar ele da frente, mas eu não pensei nele nem em mim, eu pensei no rebanho. Eu digo, se eu mudar esse indivíduo, esses jovens tudinho vão se desviar, porque estão tudo ganho pela boca. Ele ganhou tudinho pela boca. Quando o menino precisava dele, eu estou sem dinheiro para ir para o ônibus, ele dava o tique. Então estava tudinho na mão dele, tudinho. Eu digo, Jesus, eu não quero que esses meninos se percam, não. É melhor eles ficar aí do jeito que está, e o outro vem, faz a mudança, pronto, e os meninos continuam aí. Deus vai dar outra estratégia, eu não tenho, né? E assim foi, deixei lá a mocidade toda quietinha lá, apesar de estar comendo pizza, terminava tudo em pizza, né? Mas eu não esquentei com isso. Então é uma recomendação a quem é líder, quem é obreiro: tenha calma, tenha paciência, né? Espere no Senhor. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, né? Então o que é que a gente tem que fazer? Clamar a Ele, buscar Ele, Ele é o dono da obra, a gente apenas é servo, cooperador de Deus, né? Lavoura de Deus somos nós. Então, fazer isso, né? Da igreja que a gente saiu, pedir dízimo, uma ajuda para construir um banheiro, né? Para cobrir a casa pastoral, da igreja que a gente saiu. Não devemos fazer isso, não é lícito, né? Pode ser até lícito, mas não convém. Por quê? Porque vai aborrecer o outro pastor que está lá. Aí você não sabe o mal que vai causar naquela igreja que você saiu, que deixou tão bem, e os irmãos estão lá, e agora receber o novo pastor, vai ser um problema para ele, né? Um irmão lá na região sul do nosso estado, numa igreja nossa, da Assembleia de Deus, essa história muita gente sabe, não sei se vocês sabem aqui, né? Mas ele era pastor lá, muito querido da igreja, muito querido, todo mundo gostava dele, era muito querido. E de repente houve a necessidade de mudar aquele pastor para outra igreja, e o pastor Martim fez a mudança e mandou o pastor para lá. A igreja toda ficou revoltada com a mudança. Não existe isso, irmão. Não existe igreja ficar revoltada com mudança de pastor. Não existe isso, em canto nenhum. O que é que a gente entende com isso? É que aquele pastor que estava lá fez a cabeça do povo para seguir ele e não Jesus, porque pastor entra e pastor sai, mas Jesus permanece na igreja. E o nosso papel como pastor é levar as pessoas a Cristo. Eu posso ter carisma, posso ter graça, posso ter sabedoria, são dons que Deus deu. Para quê? Para edificar a igreja, e não para a minha honra pessoal, para o meu interesse pessoal. Quem age assim não está fazendo a obra de Deus, não, está fazendo a obra para si. E aconteceu isso lá. Resultado, no dia que o pastor assumiu, o outro pastor assumiu, só durou um dia na igreja, um dia. Por quê? Porque uma irmã da igreja, veja só, não é? A irmã da igreja tinha um cachorro em casa, e ela disse, vou botar o nome desse cachorro, o nome do pastor que chegou. Veja essa irmã, não é? Que irmã é essa? Que preparo essa mulher teve por quem passou por lá? A culpa é dela? Não, é de quem passou, não ensinou a ela, para ela agir desse jeito. Porque quem é ensinado, recebe bem, acolhe bem, abraça, está ali para fazer a obra de Deus. A Igreja Católica, com todo respeito a nós que aqui estamos, ela dá lições a nós da nossa igreja, nesse sentido dá. Eu nunca vi um bispo ser recebido numa paróquia que a igreja não receba ele bem. A Igreja Católica troca bispo, entra bispo, sai bispo, mas a igreja sempre acolhe, sempre recebe bem, sempre. Nisso a gente tem que aprender, nós temos que aprender como igreja.
Não gostei desse pastor. Não é obrigado a gostar dele, não. Mas tem que aceitá-lo. Ele é o seu pastor a partir dali, não é? E se você não gosta dele, segredo, vai orar. Bota o joelho no chão e diz: Jesus, não estou gostando desse pastor, não. Tem que ser sincero, tem que chegar com ousadia no trono da graça, não é? E falar. E Deus vai lhe responder o que é que você deve fazer e o que não deve fazer também. Mas acontece que a gente às vezes olha assim, julga pela aparência e já vai logo dizendo: não gostei, né? Não tem esse negócio de gostar, você tem que aceitar. Gostando ou não, ele vai ser o seu pastor dali para frente, não é? E se o outro ensinou bem, não vai ter dificuldade para aceitar o seu pastor, não vai de jeito nenhum. Entra pastor e sai pastor e você permanece na casa do Senhor, não é? Como diz o Salmo 1, aquele que está plantado junto a ribeiros de água. Aqui é onde a água de Deus jorra, não é? E a gente está plantado na casa do Senhor, glória a Jesus, não é? Então a gente deve ter cuidado nesse sentido, não é? E aqui um pedido aos pastores, não é? Nós estamos observando, e é uma exigência também do nosso pastor, não somente do pastor Martim Alves, mas também do pastor Zé Wellington, quem assistiu à última reunião geral da CGADB, né? Para a gente orientar nossos obreiros aos nossos costumes, né? Via de regra, o obreiro da Assembleia de Deus, ele usa camisa de manga comprida, gravata, quando não tem paletó, não é? Não tem problema nenhum, mas esse é o nosso costume, né? E quando tem, ele usa o paletó. Você vê numa reunião dessa, os irmãos vieram de paletó, alguns, né? É muito quente, mas esse é o nosso costume, tá certo? E nós não quebramos esse costume, nós sempre fomos acostumados, orientados, ensinados a usar essa indumentária, tá certo? É uma indumentária que a gente tem o costume de usar. Cantor, pregador, né? Os obreiros da casa de Deus de uma forma geral, tá certo? Professor de escola dominical, não é para ir dar aula de manga curta. Ensaio na igreja, né? Os dirigentes de conjunto não permitirem os jovens virem para a igreja de bermuda, de camiseta regata, né? É bem verdade que tem algumas igrejas que fazem isso, mas é problema deles. Eu não tenho nada a ver com a casa do meu vizinho, eu tenho a ver com a minha casa. Eu cuido da minha casa, não é verdade? Você cuida da sua casa, você não olha para a casa do vizinho. Eu era comerciante, não é? E vendia barato demais, a minha loja era cheia, o povo fazia fila do lado de fora, não é? Mas quando chegava o fim do mês, eu estava devendo água e luz, atrasado. Vez por outra eu corria ligeiro para o banco para pagar a conta atrasada, porque o cabo estava lá, com alicate no fio. Dou 10 minutos para você voltar. Se não vier, eu corto. E eu saía correndo para pagar. Tá certo? Mas eu não sabia que aquela multidão que estava vendo ali e o preço que eu botei não cobria os meus custos. E um dia eu falei com o meu contador. Eu digo: meu amigo, eu vendo mais do que o meu vizinho. Meu movimento é grande. E por que é que eu atraso a água e a luz? Aí ele me disse: como é que você está botando o preço de lucro em cima do custo? Aí eu fui explicar a ele. Ele disse: você está errado. Você erra na hora que bota o preço e comete outro erro. Eu digo: o que é? Ele disse: olhar para a casa do vizinho. Aí eu digo: é mesmo, esse cara tem razão. E ele não era crente não, mas ele disse: não olhe para a casa do vizinho. O que é que eu e vocês, obreiros e pastores que aqui estamos, temos que fazer? Cuidar da igreja que Deus nos confiou. Somente isso. Eu tenho nada a ver com a igreja presbiteriana, com a igreja da parede preta, certo? Não tenho nada a ver com isso. Do jogo de luz, tenho nada a ver com isso. Tenho que cuidar daquilo que Deus me deu, que é aonde eu vou prestar contas. Tá certo, irmão? Por isso que os pastores
são orientados pelo pastor presidente todo mês a respeito dos nossos costumes, né? E aqui, com todo respeito aos irmãos que usam barba, todo respeito, nós não temos o costume de usar barba, né? Cantores, pregadores estão aparecendo. Então, quem é pastor aqui do campo, chegue para o seu irmão, chame ele, converse com ele, diga a ele: irmão, não temos esse costume, me ajude, né? Para que ninguém fique censurando, porque